Esse vídeo não possui a intenção de ser um guia completo sobre a organização da CPU. Os autores, enquanto estudantes de graduação, apenas apresentaram experiências provenientes de pesquisa sobre o tema. Todas as ferramentas e conteúdos foram licenciados e este vídeo é gratuito, com objetivos apenas educacionais. A organização da CPU. Autores: André Bernardes, Gabriel de Araújo, Jonatas Lennon e Matheus Ferraz. O nosso objetivo é introduzir conceitos básicos sobre a organização da CPU, destacando a abordagem dos principais componentes, e elucidar aspectos básicos sobre a sequência para a execução de instrução na CPU. Esse vídeo seguirá a seguinte agenda: introdução, composição da CPU, organização da CPU, aplicação e execução de instruções na CPU. Um computador digital caracteriza como um sistema interligado de processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída de informação. Assim, é importante compreender as particularidades de cada componente. Neste vídeo, iremos apresentar um pouco mais acerca da CPU. Pensando assim, para você, qual seria a principal função da CPU em um computador? A CPU possui a função de executar o programa armazenado na memória, buscando obter suas instruções. A partir da obtenção das instruções, a CPU realiza um exame nessas próprias instruções, possibilitando a execução. A CPU é composta por várias partes distintas, como se pode ver na figura abaixo. A unidade de controle é responsável por buscar as instruções na memória principal e determinar o tipo. Já a unidade lógica e aritmética efetua operações necessárias para as execuções das instruções. A CPU contém uma pequena memória de alta velocidade. Essa memória é utilizada para armazenar resultados temporários. A composição básica da memória interna da CPU vem a ser uma quantidade de registradores, sendo cada um possui um tamanho e uma função. Como exemplo desses registradores e funções temos: contador de programa, indica a próxima instrução a ser buscada para a execução. Registrador de instrução, contém a instrução que está sendo executada no momento corrente. Vamos considerar a organização interna de parte de uma típica CPU. Essa parte é denominada caminho de dados e é composta de registradores da ULA e de diversos barramentos que conectam as peças. Os registradores alimentam dois registradores de entrada da ULA, representado por A e B na figura. O caminho de dados é muito importante em todas as máquinas. A ULA efetua adição, subtração e outras operações simples sobre suas entradas, produzindo resultado no registrador de saída. Esse registrador de saída pode ser armazenado em um registrador. O processo de passar dois operandos pela ULA e armazenar o resultado é denominado ciclo do caminho de dados e é o coração da maioria das CPUs. É importante ressaltar que nem todos os projetos têm o registrador A e B e também o de saída, mas em geral assim são organizados. A CPU executa as instruções de maneira sistemática. Em termos gerais, as etapas são: trazer a próxima instrução de memória até o registrador, alterar o contador de programa para indicar a próxima instrução, determinar o tipo de instrução. Se houver uma palavra da memória associada à instrução, determinar a localização da palavra, trazer a palavra para dentro do registrador, executar a instrução, retornar ao primeiro passo. No código ao lado, escrito em linguagem Java, tem-se um interpretador simples, que segue os passos anteriormente falados. Esse procedimento interpreta programas para uma máquina simples, com instruções que têm um operando de memória.